Bem-vindo mais uma vez ao canal que a gente representa. Vamos estar aí com José Aragão, trazendo algo sobre a nossa economia, a disparada do dólar, né? Nós não estamos vivendo uma pandemia como viveu o Bolsonaro, nós não estamos com nada fechado, tudo aberto, e o dólar subindo, a gasolina subindo. Até o final do ano vai instalar-se uma crise no Brasil, mas vamos aqui com o José Aragão, que entende de economia. Não sou economista, nós estamos aqui só trazendo as matérias logo depois da vinheta. Vamos aqui com José Aragão, trazendo aqui sobre a disparada do dólar no nosso país. O que está acontecendo, hein? E como é que isso pode impactar na nossa mesa? Será que impacta? Será que mexe na nossa mesa? Eu te digo uma coisa, com certeza mexe, e aqui eu vou te mostrar. Essa alta do dólar impacta tanto o pãozinho da padaria que você compra para tomar o seu café da manhã e até mesmo em decisões do Banco Central aqui no nosso país. E aqui a gente vai responder a principal pergunta. Será que com a alta do dólar pode fazer com que a inflação no nosso país ela aumente também? E quando se fala em inflação aqui no nosso país, tem gente que fica de cabelo em pé, principalmente da galera que viveu ali na década de 80, o início da década de 90, com aquela marcação de preço absurda, uma inflação tempo do Sarney aqui no nosso país, que colocou muitas pessoas na linha da pobreza, destruiu a economia do Sarney, do nosso foi país. terrível. Nós estamos juntando os cacos daquela época até hoje, meu amigo. Então, se você quer entender como que a alta do dólar pode impactar diretamente no seu bolso, fica comigo até o final do nosso bate-papo para você ter acesso a todas essas informações. Não sai no meio não, cara. Fica até o final. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir o seu like logo aqui no início, você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, não é verdade? Mas se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, cara, então calma, aguarde e acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, apertando aqui no sininho. Primeiramente, vamos dar uma analisada no dólar hoje. Quanto é que tá o dólar hoje, hein? Nesse exato momento, o dólar tá na casa dos R$ 5,44. Esse conteúdo está sendo gravado em junho de 2024 e há um mês atrás, o dólar estava na casa dos R$ 5,10, R$ 5,12. E se a gente for colocar aqui um ano, o dólar saiu de R$ 4,87, chegou até a bater aqui a R$ 4,73, tá batendo aqui R$ 5,44, uma alta muito forte. Em termos de percentual, ele cresceu de um ano para o outro mais de 11%, quase 12%, 11,90%, que é uma alta expressiva. Mas o que justifica essa alta do dólar, hein? O que está acontecendo aqui com o nosso país para que o dólar esteja tão alto assim? Bom, vamos entender os fatores econômicos que impactam nessa oscilação do dólar aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Na realidade, a principal questão que influencia no preço do dólar é a lei da oferta e da demanda. A gente tem que encarar o dólar como se fosse meio que um produto. Quanto mais produto a gente tem, oferta de produto se tem no mercado, menor é o preço. Quanto mais escasso, quanto menos esse produto esteja disponível no mercado, maior é o preço desse produto. É só você fazer a comparação entre o ouro e o diamante. O que vale mais, 1 quilo de ouro ou 1 quilo de diamante? Obviamente o diamante ele vale muito mais. Por quê? Porque na natureza o diamante ele é muito mais escasso, tendo uma quantidade menor de diamante no mundo em comparação com o ouro. O dólar é a mesma coisa. Quando se tem mais dólar dentro do nosso país, o preço do dólar ele cai, ou seja, a gente tem muita oferta de dólar. Quando a gente tem uma oferta grande, o preço ele cai. Agora, quando se tem menos dólar no país, o preço do dólar ele aumenta. Então é a lei da oferta e da demanda que determina qual é a variação desse preço, se vai para baixo ou se vai para cima. E a próxima pergunta óbvia é a seguinte: o que faz o nosso país ter mais ou menos dólar? São os fatores econômicos do nosso país. E aqui a gente vai trazer dois fatores econômicos. O primeiro é a balança comercial e conta corrente. A balança comercial é a diferença entre tudo que a gente exporta e importa, e a conta corrente inclui todas as transações financeiras do nosso país com o exterior. E na balança comercial, quando a gente exporta o nosso produto,
O Brasil vai lá, produziu a soja e exportou a soja, a gente vai receber esse dinheiro em dólar, até porque o preço da soja, o preço das commodities, o preço dos produtos aqui do nosso país, eles são balizados no dólar. A gente vai receber em dólar, colocando mais dólar para dentro do nosso país. E quando se tem uma oferta maior de dólar, o que acontece com o preço do dólar? Ele cai. Então, quando a gente exporta mais do que a gente importa, a gente desvaloriza a moeda americana, valorizando a nossa moeda, o real, frente ao dólar. E para você saber mais sobre a balança comercial do nosso país, é só você entrar aqui em balança.economia.gov.br e você vai ver todas as informações no mês que você está acompanhando, né? Nesse caso, nesse momento, a balança comercial está com um superávit. A gente exportou mais do que importou, 39,22 bilhões de dólares, ou seja, a gente está colocando mais dólar para dentro aqui do nosso país do que a gente está tirando, porque quando a gente importa, está saindo dólar do nosso país. E um outro fator econômico é o cenário econômico interno e externo, como a taxa de juros, como a inflação, como é que o país está tocando as contas públicas. Com o cenário externo também, se tem guerra, se o Brasil está sendo boicotado com relação a algum tipo de produto, tudo isso impacta também no preço do dólar. E também os fatores políticos, e aqui a gente vai trazer dois fatores políticos que impactam também no preço do dólar, como a instabilidade política, esse é o primeiro, ou seja, os eventos políticos significativos aqui no nosso país, como mudanças de governo, mudança de mentalidade de um governo para o outro, crises políticas internas, incertezas com o futuro, incertezas com a nossa economia. Tudo isso pode impactar também na volatilidade do preço do dólar e as relações internacionais do nosso país com outros países, como a gente acabou de falar agora há pouco, né? Se o Brasil tem algum tipo de embargo com algum tipo de produto que o Brasil não pode exportar, isso também pode influenciar no preço do dólar. E agora vem os fatores financeiros que são os principais. O primeiro fator financeiro é o fluxo de capital. Como que os investidores estão enxergando o nosso país, se está valendo a pena investir ou não. Porque quando está valendo a pena investir, os investidores internacionais vêm aqui no Brasil e aportam o seu dinheiro, colocam o seu dinheiro aqui no nosso país. Colocam o quê? Colocam os seus dólares aqui no nosso país, aumentando o número de dólar. O que vai acontecer? O preço do dólar acaba caindo. Mas o que está acontecendo aqui no nosso país, uma fuga de capital, momento, muita. É tendo uma fuga de capital estrangeiro. Os estrangeiros estão batendo recorde de retirada de dinheiro aqui do nosso país e isso tem impactado no preço do dólar. Por quê? Está saindo dólar, então o dólar fica mais escasso e o preço do dólar acaba disparando. É exatamente o que tem acontecido aqui nos últimos meses. E um outro fator financeiro que impacta no preço do dólar é a intervenção do Banco Central aqui no nosso país. Então o Banco Central ele tem autonomia para comprar e vender dólar para estabilizar o preço da moeda. Por exemplo, quando o dólar está muito caro, está subindo demais, o Banco Central, ele que tem reserva de dólar, o que ele vai fazer? Ele vai vender dólar, ou seja, vai começar a colocar dólar no mercado para ver se esse preço do dólar começa a cair. E quando o preço do dólar está muito baixo, o Banco Central vai lá e compra dólar para aumentar aqui a sua reserva de dólar e também para fazer esse ajuste do preço do dólar para colocar aqui no preço justo da moeda americana. Então as intervenções do Banco Central também afetam o preço do dólar aqui no nosso país. E agora que você já entendeu como é que funciona o dólar aqui no nosso país, a lei da oferta e da demanda, como é que o preço do dólar tem essa sua volatilidade, como é que ele sobe, como é que ele cai, agora, nesse momento, a gente sabe que o dólar está alto. Pode ser que mais para frente, no momento que você esteja vendo esse vídeo aqui, o dólar esteja mais baixo. Mas a dúvida é a seguinte, a alta do dólar influencia na inflação aqui do nosso país? A resposta é sim, e aqui eu vou te trazer os impactos desse dólar alto aqui no nosso país, como é que isso impacta diretamente no nosso bolso. O primeiro problema que se tem quando o dólar está muito alto no nosso país é o custo de importações. Muitos produtos e insumos que são utilizados aqui no nosso país, na nossa indústria, são produtos e insumos que são importados. E o nosso país, as empresas, o governo, tem que trazer esse produto de fora aqui para dentro do nosso país e o preço do produto, ele é o quê? Ele é em dólar. Então, se o dólar está alto, você vai ter que colocar mais real, né? Pagar mais real, porque desvalorizou o nosso real. Você vai ter que colocar mais real para comprar o mesmo produto, porque o dólar está mais caro. Então, quando o dólar aumenta, o custo dessas importações também aumenta. Isso vai desde componentes eletrônicos, produtos agrícolas, produtos para a nossa indústria, uma série de produtos que nós precisamos e nós não fabricamos aqui, nós temos que importar, o preço é em dólar. E com o aumento do custo desse produto, o que vai acontecer? As empresas vão repassar esse preço
para o consumidor final pagar. E com esse aumento generalizado de preço, o que acontece? Temos uma inflação, uma alta na inflação. O segundo problema é o custo das commodities. O Brasil, ele é um grande exportador de commodities. Então, o que pode ser commodities? São aqueles produtos que são base para desenvolver, para produzir um outro produto. O petróleo é uma commodity, que é base para produzir combustíveis e outros derivados do petróleo. A soja é uma commodity, o trigo é uma commodity, o café é uma commodity. E essas commodities, o preço delas é em dólar. Isso aqui é bom para as empresas que vão ser as maiores beneficiadas, mas os preços desses produtos internamente também eles vão subir. E subindo o preço da commodity, por exemplo, do petróleo, dos combustíveis, tudo que é transportado no nosso país precisa de combustível. Com a alta do combustível, isso vai ter uma alta generalizada dos preços. Tendo uma alta generalizada dos preços, temos aqui uma inflação. E o terceiro problema da alta do dólar é a política monetária do nosso país, que precisa mudar, precisa se reajustar com essa alta do dólar, como por exemplo o Banco Central, que vai ter que aumentar os juros. Lembra que a gente precisa trazer os investidores internacionais aqui para o nosso país, para trazer o dólar deles aqui para dentro do nosso país? Para isso, o Banco Central ele vai ter que intervir na taxa de juros, aumentando uma taxa de juros. Por exemplo, agora a gente teve uma reunião do Copom, agora em junho, e a reunião do Copom, do Banco Central, manteve a taxa de juros em 10,50%. Por que eles mantiveram essa taxa em 10,50% e não cortaram os juros para 10,25%, para 10%? Por que não? Porque o dólar ele está aumentando muito, desvalorizando a nossa moeda. A inflação ela tem aumentado aqui no nosso país, também pressionando aqui a desvalorização da nossa moeda. Com isso, o Banco Central teve que manter a taxa de juros alta para quê? Para que seja apetitosa para os investidores internacionais colocarem o seu dinheiro aqui no nosso país, mas o custo disso é encarecer o crédito, segurando, travando o desenvolvimento do nosso país, infelizmente. E o terceiro fator financeiro é o equilíbrio nas contas públicas. Se a gente tem um governo com as contas equilibradas, isso atrai investidor aqui para o nosso país, atrai as empresas aqui para o nosso país. Agora, se a gente tem um país com as contas públicas, um governo com as contas públicas completamente desajustadas, fechando em déficit, em rombos fiscais, atrás de rombos fiscais, sem nenhum tipo de comprometimento com os gastos públicos, isso acaba gerando uma imagem negativa do nosso país para fora e a gente acaba tendo menos dólar aqui no nosso país. E agora você entendendo que tendo menos dólar, a gente sabe que o preço do dólar aumenta, gerando todo esse ciclo vicioso aqui. Para segurar isso é exatamente fazer o dever de casa, segurar as contas públicas, equilibrar as contas públicas, fazer o país ser apetitoso para os investidores internacionais, investir na nossa indústria para a gente depender menos dos produtos internacionais e importar menos, produzir mais internamente, para que a gente possa aumentar o valor da nossa moeda, do real, perante ao dólar, e a gente fazer com que as empresas internacionais possam vir investir aqui dentro do nosso. Entenderam, meus amigos? Isso aí, né? E nós vemos aí um presidente aí que gasta a reveria, dá dinheiro para os amiguinhos, quer beneficiar amiguinho, quer tirar multa dos corruptos, quer, né, dar subsídios aí, né, para esses corruptos que tiveram aí, porque a corrupção voltou em todo o governo, e eles gastam como se não houvesse amanhã. E o dólar está subindo, sem pandemia, sem nada, né? Daqui uns dias nós vamos ver para quem é aquele que fez o L, aquele bonitinho que, eu não voto no Bolsonaro porque o Bolsonaro é grosso, né? Agora nós poderíamos estar com a economia bem, trocamos a anta do Haddad pelo Paulo Guedes. O que você acha? Deixa aí, quem te representa, vá lá no canal do José Aragão, dê um like, se inscreva lá, né? De vez em quando eu trago aqui o que ele fala aí, porque é um cara que consciente do que ele está falando. Curta, comenta, compartilhe, dê o seu like e se inscreva nesse canal.